2016, eu estava navegando na internet e descobri o site Leia Mulheres. É um movimento nacional, hoje um movimento bem forte, mas ele estava iniciando ainda. E esse movimento me fez chamar atenção para o fato de que eu, embora uma mulher feminista, que eu sou, sempre me apresentei assim, continuo me apresentando, eu não lia tantas mulheres quanto eu lia homens. Depois que eu descobri esse movimento, eu fui fazer uma análise da minha própria estante e descobri que 80% da minha estante na época era de homens, e especialmente homens brancos. Isso fez com que eu tomasse um susto, né? E a partir daí eu tomei a decisão de priorizar a leitura de mulheres na minha escolha literária, né? Por que eu falo escolha? A gente sabe hoje que toda escolha é um ato político, né? Quando você escolhe a comida que você vai comer é um ato político, onde você vai morar, como você vai se vestir. E quando você escolhe o que você vai ler, especialmente, é um ato político. Então, se você é uma mulher que hoje lê mais homens do que mulheres, eu te convido a parar e refletir por qual motivo a gente faz isso. Porque quando a gente vai no automático, é bem comum que a gente acabe lendo mais homens. Por quê? Como o mercado editorial é machista e racista, é comum que ele reproduza o mesmo tipo de literatura. Então, por isso que a gente lê muito homens brancos, héteros e que ficam no eixo sul e sudeste, né? Que são residentes ou originários desse eixo. Essa estrutura, se não houver um movimento intencional, ela tende a se perpetuar. É necessário, por isso que a gente, em direito a gente chama isso de políticas afirmativas, que é quando a gente faz um movimento proposital no sentido contrário. Foi isso que eu individualmente resolvi fazer na minha vida. Eu pensei, bom, o mercado é machista, é racista, eu percebi, e eu sem querer estou enredada nisso, né? Somos machistas e racistas, e aí eu decidi então fazer um movimento proposital no sentido contrário, diversificar as minhas leituras. A primeira decisão seria ler apenas mulheres, né? Ou quase que exclusivamente mulheres. Além de ler mulheres, eu procurei ler mulheres de outras nacionalidades, ler mulheres de outras regiões do Brasil que não sejam só do eixo Rio-São Paulo, ler mulheres negras, ler mulheres indígenas, ler mulheres do Oriente, abrir esse leque, né? Foi uma decisão que eu tomei politicamente e que eu fui mantendo ao longo, então, de 5 anos, tá completando 5 anos. O que aconteceu depois que eu comecei a ler mulheres? Ler mais mulheres, né? Eu descobri um mundo de literatura que eu não conhecia, né? Eu descobri uma forma de linguagem que eu não conhecia. Eu lembro a primeira vez que eu li a Elena Ferrante, que é uma autora bem conhecida, né, italiana, e eu pensei, essa mulher escreve uma coisa que só uma mulher pode escrever, né? Ela escreve a partir de um lugar de mulher, que por mais que você leia uma obra escrita por homens, você não vai conseguir perceber a mesma coisa que uma obra escrita por mulheres, né? Por quê? Uma vez eu estava numa entrevista e o entrevistador me perguntou: você acha que um homem saberia descrever um personagem feminino com a mesma potência que uma mulher? E aí eu percebi que era uma pergunta capciosa. Eu falei: olha, depende. E ele perguntou: você acha que uma mulher pode fazer um personagem masculino, por exemplo, né? Com a mesma capacidade, com a mesma sensibilidade que um homem, então? Porque na lógica dele, se um homem não saberia descrever uma mulher também não saberia descrever um homem, né? E eu respondi: depende por quê? Eu acho que hoje, na nossa sociedade, as escritoras mulheres estão mais capacitadas a fazer personagens masculinos do que os homens estão capacitados para fazer personagens femininos. Por quê? Pelo simples fato de que a gente há anos, né, as mulheres há anos estão lendo e consumindo a arte feita por homens. Então, o universo masculino, o interior masculino é muito mais conhecido pelo público em geral e pelas mulheres do que o universo feminino. Porque a gente está há centenas de anos ouvindo o que os homens têm a dizer e a perspectiva masculina sobre o mundo. Mesmo quando a gente lê personagens femininos, eu lembro aqui, por exemplo, de Ana Karenina, né, que é uma personagem feminina, escrita por um homem, ela é escrita sob uma perspectiva masculina. Quando eu comecei a ler mulheres, eu vi então que ler
sob uma perspectiva feminina, sobre personagens femininos, era totalmente diferente. E a primeira escritora que me impactou com isso foi Helena Ferrante. Eu fiquei muito impactada com a escrita dela, comecei a buscar outras coisas parecidas. Dentro do aspecto da literatura brasileira, né? Eu descobri também escritoras contemporâneas, vivas, que escrevem com a mesma força, com a mesma potência da Helena, e que tem me tocado muito. Trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. A Verônica Stiger é uma delas. Verônica escreve com uma simplicidade que eu gosto muito e ao mesmo tempo muita complexidade. Ela fala muito da alma feminina mesmo, de uma forma não piegas, de uma forma não tradicional, e esse livro dela é muito bom, chama Sul. Ela tem outros maravilhosos também. Maria Valéria Rezende. Maria Valéria escreveu obras maravilhosas. Essa é 40 Dias. Maria Valéria é uma freira que viveu muito tempo no Nordeste, então ela entende muito da realidade nordestina. Tem um livro dela também que chama Outros Cantos, que é maravilhoso, que se passa lá. Tem também O Voo da Guará Vermelha, que é maravilhoso. É uma mulher que escreve também sobre o feminino, uma brasileira viva, contemporânea, que eu recomendo demais. Tem muitos livros, né? Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é um patrimônio nacional, eu recomendo que leiam todos os livros dela. Eu tô aqui com Insubmissa, Lágrimas de Mulheres, e também com Histórias de Leve Enganos e Parecenças. São livros escritos com muita alma. A Conceição escreve do que ela chama da escrevivência dela, né? Da vivência dela enquanto uma mulher negra, periférica na sociedade. E os livros dela é impossível você ler sem chorar. É um livro que traz muita identificação, muita força e muita sensibilidade. Recomendo muito. Recomendo também o livro da Mariana Brecht, chama Brasa. É um livro publicado pela editora Moinhos. É muito lindo, muito sensível. O livro foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Recomendo muito a leitura. Também uma escritora contemporânea, super nativa, maravilhosa. Não podia deixar de recomendar também Eliana Alves Cruz. Eliana é uma escritora negra, historiadora, e esse livro dela é de uma beleza. Ela escreveu a partir de um relato de uma tia, a partir da investigação da história da sua própria família, e é lindo, lindo, muito tocante, muito sensível mesmo. Recomendo a leitura desse e de outros livros da Eliana. Eu poderia ficar horas aqui indicando livros, mas o que eu queria dizer para vocês é sobre a importância de ler mulheres, como eu já disse, né? De como é importante a gente fazer esse movimento, essa política afirmativa na nossa vida, de decidir ler mais mulheres, de decidir dar espaço na nossa estante para as mulheres, especialmente as mulheres brasileiras, especialmente as mulheres brasileiras negras, especialmente as mulheres contemporâneas, né? Que estão aí produzindo. Eu tive o privilégio também de fazer uma oficina com a Aline Bey, que foi minha professora, inclusive ela assina, né, a orelha do meu livro. A Aline tem 2 livros lindos, que é O Peso do Pássaro Morto e A Pequena Coreografia do Adeus, que são livros também muito sensíveis, e a Aline me ensinou uma coisa que eu tenho colocado em prática, que toda vez que você publica, toda vez que uma mulher publica, ela tira outras da gaveta. E eu acho isso lindo, foi como aconteceu na minha vida mesmo, a partir da leitura de mulheres, de ver mulheres publicando, que eu tomei coragem de tirar a minha escrita da gaveta e escrevi esse livro que eu quero apresentar para vocês, que é O Som do Tapa. O Som do Tapa foi publicado pela editora Patuá. É um livro de contos, são 28 contos, com 28 personagens femininas. E ele trata temas difíceis, como estupro, solidão, morte, mas ele trata também temas gostosos e sensíveis, como maternidade, como relação de neta com a avó, com avô. Ele trata de amor também, né, de amor romântico em algum nível, mas especialmente ele trata da realidade de ser mulher na nossa sociedade. É um livro que eu procurei trazer muita diversidade, então tem mulheres de diferentes classes sociais, tem mulheres de diferentes idades, né? E a ideia é que fosse o mais abrangente possível. Eu trouxe histórias de mulheres em situações difíceis, como uma mulher que abandona o seu filho na lixeira. A gente tem uma personagem também que não consegue ser mãe, que
que quer adotar e não está conseguindo, está nesse processo. Tem mulheres que sofreram perdas, tem mulheres que estão no momento bom de ter o seu filho, e tudo isso bem misturado. Quis trazer bastante diversidade mesmo. Estou recebendo um retorno muito gostoso dos autores, aliás, dos leitores. Estou recebendo um retorno ótimo. Muitas mulheres se identificam, narram histórias parecidas depois da leitura. Então convido vocês a conhecer. Repetindo, meu nome é Carla Guerson, meu arroba no Instagram é Carla Guerson, e o livro você pode adquirir comigo no Instagram ou no site da editora Patuá, tá? O nome é O Som do Tá.